Paz do Senhor, irmãos. Veja só, foi aqui falado sobre a imagem paterna, e o pastor Elton acabou de dizer aqui responder algo sobre a autoridade dentro de casa, que nós devemos primeiro sermos a referência dentro da nossa casa para conquistarmos, então, essa autoridade que a Bíblia diz que nós temos e que foi nos dada como homem. Agora, só que dentro das nossas igrejas, nós temos vivido algo um pouco peculiar nos últimos dias na igreja odierna, que são casais que se separam, formam uma nova família, e você recebe, o homem recebe, nós estamos falando para homem, o homem recebe filhos já formatados de um outro casamento. E os desafios que esse homem agora está assumindo dentro da sua casa, terá frente a filhos que não são dele biológicos. Vocês estão me entendendo? Como conquistar esta autoridade que automaticamente ela não nos foi nos dada biologicamente? Talvez alguns de vocês possuem esses desafios. Como conquistar a autoridade do meu enteado, da minha enteada, uma vez que ele já veio formatado de um outro relacionamento da minha esposa? Eu gostaria de passar essa pergunta aqui para o meu padrasto, Lelé. Agora, eu vou dizer para vocês que a jiripoca piou para o meu lado. A jiripoca piou para o meu lado. Eu acredito que aqui deva ter muitos que estão vivendo situação e vivem situações de paternidade instituída pela sua relação com sua esposa. E eu estou há 23 anos vivendo sob essa paternidade. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: eu casei virgem. Virgem na relação matrimonial. Nunca vivi com mulher alguma, porque durante todos os meus dias eu dizia: com quem eu casar, com quem eu morrerei. Porque certa ocasião, eu recebi essa palavra quando era jovem, e essa palavra ficou no meu coração. Vivi o mundo afora. Para vocês terem uma ideia, em função da minha profissão que eu exercia, 19 diferentes países existem no meu passaporte carimbado. 19 diferentes nações eu convivi. Mas só tem uma nação em quem eu optei por estar, por viver e honrar o projeto de Deus para a minha vida. Foi a nação chamada Brasil, o lugar em que estou, em no Espírito Santo, que há 23 anos atrás conheci a mãe dele. 3 filhos, sozinha, e precisava de alguém que a amasse. A Angelinha era menina. E uma certa vez eu conversando com minha mãe disse: filho, lembra de José, que quando deu as costas, caminhou, foi embora, mas o anjo do Senhor falou para ele: volta, José, que o filho dela é filho de Deus. Eu comecei a pensar que os meninos da minha amada esposa são filhos também de Deus. E Deus tinha para comigo uma convocação e um propósito de fazer teleios na presença do Senhor. Não foi fácil, 23 anos. Eu amo essas crianças muito mais, talvez, que eu tivesse filhos biológicos. Mas a única experiência que eu posso dizer para vocês é puxando na Bíblia, que eu anotei algumas variantes. Em Gálatas 4,
Ponto 4, diz, eu vim para os meus não me receberam, não é assim? Pois foram chamados filhos. A primeira variável que eu fui entender é que a minha relação com Deus não é de soberano, é de pai. E se a minha relação com Deus é de paternidade, eu precisava exercer paternidade. E essa paternidade, ela estaria expressa aonde? Em 3 lindas crianças maravilhosas que Deus colocou no meu caminho. E assim eu fui vivendo 23 anos. E se você aqui vive situação semelhante de paternidade por enteado ou enteada, não busque concorrer com os pais ou com a mãe dessa criança. Busque amá-la. O amor que você tiver pela sua amada vai imediatamente refletir no coração das crianças. É amor. É amor. É ser autoridade espiritual dentro do lar. É colocar os filhos na presença do Senhor. É formar caráter na presença do Senhor. E é amor. E é tolerância. E é perseverança. Muito você vai precisar exercer isso ao longo da sua vida. E a tendência das novas gerações vindouras é multiplicar padastros, madastras e padastro. Cada vez mais vai surgir no nosso meio das nossas igrejas. E se tem um mês que eu fico muito triste na igreja, vou confessar para vocês. Vou confessar, Evangelinha. É o mês de agosto. Porque todas as igrejas que eu vou mandam chamar os pais. Mas nenhuma delas chama os padastros. Nenhuma delas chama aquele em que Deus levantou para exercício de paternidade espiritual sobre a vida de um filho, de uma amada sua ou de um amado seu. Quantos aqui já foram na igreja e viu algum pastor convocar padastros para estarem aqui? Não tem igreja que convoque. Por quê? Padastro, figura pejorativa. Mas quando passarmos a entender que padastro tem papel muito mais do que soberano de alguns pais, passaremos a entender a paternidade espiritual. Dizemos o seguinte: eu não gosto de fazer citação, principalmente na igreja, sem trazer referências bíblicas, Gediel. Eu gosto de trazer adoção. Jacó recebeu como filho quem? Efraim e Manassés. Davi recebeu como filhos de quem? De Nabal, filho de Belial. Davi amou os filhos de Nabal, depois da morte dele, casando com a mulher dele. E eu anotei, Oséias, filhos de uma prostituta, Oséias, por amor, se entregou a tudo o que ele poderia fazer, se humilhar perante toda a sociedade, para honrar que aqueles filhos daquelas prostitutas teria também um pai. Nós temos que continuar. O tempo, a bandeira já passou. E eu anotei. Cuidado. Uma palavra muito forte que Natan deu para Davi. Até a sua 4ª geração, a espada não se apartaria do seu lar. Pelo quê? Pelo adultério de Davi. E quando Davi clama, ora, e pede perdão, o Salmo 51, uma das palavras mais chocantes é que, Senhor, que não apartai de mim o espírito. Davi percebeu quão importante é ser pai. Quando ele vê o filho Absalão morrer,
Certa ocasião eu assisti uma mensagem, eu era jovem lá no Rio de Janeiro, o pastor deve lembrar, um homem chamado Caio Fábio, que fez uma pregação sobre o drama de Absalão, lá do Donep, lá no Rio de Janeiro, era jovem. E ele disse, mostra quão grande foi o sofrimento de Absalão. Eu gostaria de dizer aqui, Mordecai, Esther era filha de Mordecai? Não. Mas Mordecai criou a filha de outro para ser rainha. Meu irmão, crie o seu enteado para ser rei. Crie a sua enteada para ser rainha na presença do Senhor. Responsabilidade, compromisso com o projeto de Deus e o sacerdócio de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos entender isso. Eu vou fechar aqui. Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel gerou João Batista, biológico, legal, mas Zacarias duvidou e gaguejou. José e Maria dispensa qualquer comentário. Agora, eu vou fechar aqui, que o tempo passou, dizendo assim, meu irmão, Elias andou com Elias andou com Eliseu, e Eliseu andou com Elias. Elias, quando foi levado na carruagem, o que aconteceu? Ele deixou para Eliseu a porção dobrada. Mas lê na Bíblia, quando Elias é arrebatado, qual a expressão de Eliseu de Eliseus para com Isaías? Meu pai, por que me deixas? Pai espiritual. Mas nós temos um outro homem aí na história, outro homem na história, que recebeu maldição, e andou com Eliseu, Geazi. Toda a sua descendência foi amaldiçoada. Você sabe por quê? Porque Geazi estava com Eliseu, mas não andava segundo o coração de Eliseu. Então eu quero fechar aqui, desculpa prolongar, desculpa a emoção, eu tive que segurar muito aqui, mas eu agradeço, Mangelinha, talvez agora eu entenda porque você me chamou para estar aqui. Que muitos aqui precisam ouvir, que você, padastro, tem valor para o seu enteado, basta você amar a mãe deles. Amém.